Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma live de Evangelho e Orações. A palestra de hoje vai ser dada pelo Carlos Eduardo. Ele já está a postos. Teve um probleminha na conexão dele, ele preferiu desconectar e já está voltando aí. Eu só entrei para dar um alôzinho para vocês aí, para falar. E melhorou, Carlos? Nossa, muito melhor. Muito melhor. Eu sempre entro uns 10 minutos antes para conversar com o palestrante, né? E de modo que a gente estava conversando com ele, a imagem dele estava congelando e estava ficando nublado, né? Então, ele sugeriu de desligar e religar. Aí eu fui entrando aqui na nossa live para vocês já poderem ver que não estamos atrasados, estamos no horário direitinho, perfeito. A gente vai conversando, né? E vamos cumprimentar o pessoal aqui. Boa noite, Elka, Cida, Reinaldo, Edna, Bruno e Cris. Boa noite, Lúcia Boba, seja bem-vinda. Maria Tereza, Shirley, Claudiomir, Kátia Silveira, Lucimar. Ó, até a Lucimar veio hoje, por isso está esse frio, pô. Reinaldo de novo, Patrícia César, seja bem-vinda. Maria Del Pilar, seja bem-vinda. Irene, Cláudia Carreira, Cida Bolsas. Elka, já falei com você lá em cima. Vera Lúcia, seja bem-vinda, dona Vera Lúcia. Ana Lúcia Ferreira, boa noite. Ronaldo Pereira, Francisco Luiz e dona Alda Pécora. Eles são parentes da Silvana. Ana Paula, Sandra Anastácio, Thelma Carlete e Verinha. Hoje você está de folga, né, Lucimar? Tá bom, tá bom. Obrigado por estar conosco, curtindo a sua folga com a gente. Silvana e Luiz, boa noite. Ótimo, estamos. Não esqueça de dar os seus likes para a gente, hein? Por favor, hein? O Carlos disse que se não tiver pelo menos 50 likes hoje, que o mês que vem ele não volta. Tem que ter 50 likes ali, pô. Já tem 30 pessoas ao vivo vendo. E a gente não tem? Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Carlos, você já sabe que como a gente não vai abrir o centro em agosto, talvez em setembro, você está escalado para os próximos meses, tá? Tá. Não, ou quer seja aqui na live, quer seja pessoalmente lá, sua escala até dezembro está pronta. Isso aí. Ótimo, ótimo. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou começar com a prece. E a prece que eu escolhi para hoje foi sustentar o pensamento positivo. Então vamos lá. Senhor, eu entendo que encontrarei o resultado daquilo em que pensar. É como a semente que produz o fruto da sua espécie. Se me ligar à tristeza, ao pessimismo e ao materialismo e ao egoísmo, irei aprisionar-me a um esquema de pensamento de dor. Para ser alegre, confiante e pacífico, são necessários pensamentos de alegria, de saúde e de paz, que são positivos. Tudo isso compreendo. A dificuldade está em me manter otimista no meio aos desafios. É uma luta comigo mesmo, permanecer positivo diante do universo negativo que me acerca. E é para obter esse equilíbrio e essa resistência que te suplico calma, inteligência e um espírito de análise das coisas. Quando eu estiver a ponto de sucumbir, sustenta-me, fecunda a minha mente com ideias altruístas e verdadeiras. Espero em ti e estou certo
de que, se pensar positivamente, abrevio o meu encontro com a verdadeira paz. Que assim seja, Mestre Jesus, que nos abençoe nesta noite, permitindo que possamos fazer este evangelho com o espírito de crescer, de evoluir, de termos a paz dentro de nós. Abençoa o nosso querido palestrante, o Carlos Eduardo, que ele seja feliz na sua palestra e que nos traga muitos ensinamentos de paz, de amor, de carinho, de conforto para todos nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Boa sorte, Carlos. Palavra é sua. Agora você fica sozinho aí na tela. Tá bom. Eu fico só aqui atrás. Boa noite a todos, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho, né, na nossa página do Plano Maior. Que possamos aproveitar esses momentos tão breves, mas muito importantes, para a gente se manter conectado um com o outro e, sobretudo, conectados com Jesus, com a espiritualidade amiga que sempre acompanha os nossos passos, os nossos momentos, as situações difíceis, e conectado com o nosso Senhor, Pai de todos nós. Essa essência divina, né, que nos mantém vivos, alertas, dispostos para viver, ela não pode se apagar, ela tem que ser sempre alimentada todo dia. Por isso que um encontro como esse, ainda que à distância, é enriquecedor, é um estímulo a mais para a gente perseverar nesse processo de espiritualização. Porque senão somos todos sementes divinas. Hoje, o tema do Evangelho está inspirado numa mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título é Lê e Medita. Lê e Medita. Eu não sei se o Clóvis chegou a postar a mensagem na íntegra. Sim. Com antecedência. Postou, né? A mensagem 2 dias antes, está postado. Isso. Então, para quem ainda não leu, né, convite, né, que leia depois da palestra, para a gente ter um entendimento mais amplo do que o benfeitor está falando. Mas, assim, eu vou procurar trazer as ideias principais que ele está trazendo nessa mensagem. Em síntese, ele está falando para a gente se instruir, obter conhecimento, através da leitura com o estudo. Não simplesmente ler, mas ler, estudar para poder aprender. Nós, espíritas, não é? Desde aqueles que estão nos primeiros momentos, né, de aprendizado, de conhecimento, até as pessoas até mais veteranas, já há anos até colaborando no trabalho espírita, sabem que uma das metas existenciais é o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. E para que fique bem claro no que consiste essa evolução espiritual, os benfeitores nos trazem um exemplo. É como se nós fôssemos pássaros, aves, cujas asas elas estão ganhando plumagem, peso, força ao longo das encarnações. E uma das asas a gente dá o nome de amor. E a outra asa, sabedoria. Então, com as duas asas do amor e da sabedoria, que nós ascendemos, que nós evoluímos espiritualmente. Então, é trabalhar o campo dos sentimentos, mas também o campo cognitivo, o campo do conhecimento, do saber, do intelecto. Daí a necessidade, não é? Não é para amanhã ou não, é para hoje. Precisamos nos habituar a se instruir, a se educar. O amor é, por excelência, o maior sentimento que nós, como seres humanos, somos capazes de exprimir. Mas, aliado ao amor, a gente precisa
burilar o nosso intelecto. Somos seres inteligentes. É uma das faculdades que Deus nos dotou. E a inteligência tem que estar a serviço do amor, da caridade, que são as virtudes morais. Percebem que as duas, não é? Por ideal, deveriam, nesse processo de crescimento, subirem juntas, em paralelo. Mas nem sempre isso ocorre. Na maioria das vezes, há um descompasso entre o sentimento e a sabedoria. Às vezes, estamos muito adiantados no aspecto intelectual, mas muito retardados ainda, no estado retardatário, no aspecto do sentimento. Ou vice-versa. O ideal é que as duas asas caminhassem juntas em paralelo. Mas hoje, especificamente, o assunto nos fala sobre instrução, é o conhecimento. Emmanuel fala no comecinho da mensagem, se a gente não se alimenta direito, se falta o alimento material que supre as nossas necessidades orgânicas, o corpo vai perecer. A gente vai se enfraquecer e vai ficar doente, por certeza. Porque falta o alimento, né? Os nutrientes para manter aquele corpo sadio, disposto. Então, o equivalente vale para o espírito na sua necessidade de conhecer, de se instruir, de se elevar intelectualmente, para poder discernir melhor a vida, as questões morais da vida, a sua própria existência, o seu autoconhecimento, tudo passa pelo discernimento espiritual. E há necessidade do intelecto se desenvolver. Por isso que nós espíritas, a todo instante, somos estimulados a nos educarmos, a buscarmos a fonte de conhecimento nos livros. Inúmeros livros espíritas que nos são trazidos através de autores encarnados e outros tantos desencarnados, nos trazendo a essência do conhecimento superior. A doutrina espírita, meus amigos, é um campo vasto, imenso de conhecimentos. Imenso. Certamente, nenhum de nós passará por essa atual existência conhecendo tudo que a doutrina nos oferece. Por tão grande que ela é. Tão robusta, tão volumosa, tão rica de conhecimentos que é a doutrina espírita. Uma encarnação não será suficiente. Se uma encarnação não é suficiente, significa que nós temos que aprender todos os dias. E é o que o benfeitor fala na mensagem. Somos eternos aprendizes. Se ainda a gente se acomoda, às vezes até tem preguiça de pegar um livro, de ler uma mensagem, nós mesmos estamos nos prejudicando. Estamos nos privando de uma fonte de conhecimento que irá nos trazer elevação, vai nos agregar valores, vai nos proporcionar transformação moral, que é um dos objetivos da doutrina espírita. Transformar moralmente os espíritos, os seres inteligentes da criação. Percebem que a responsabilidade de se instruir, de buscar o conhecimento, é de cada um. Espírito benfeitor nenhum irá pegar a gente pelas mãos e nos impor, nos constranger a aprender isso e aquilo, sem que a gente queira, sem que a gente se conscientize da necessidade de aprender. Por isso que o convite vem como numa palestra dessa. O Clóvis, não é? Oferece a mensagem, cada um tem a escolha de ler ou não ler, participar ou não da palestra, após a palestra ler ou não, refletir ou não sobre aquele tema proposto. O convite é lançado, mas a adesão é de cada um. Todas as reuniões mediúnicas, onde os espíritos interagem conosco, procede-se da mesma maneira.
Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Aqueles que querem se instruir com as mensagens dos Espíritos, vão se instruir. Agora, aqueles que ainda querem ficar à margem, apenas retendo o que já sabem, ou pensam que acham que sabem, também são respeitados nessa escolha realizada. O problema é que você retarda o seu avanço, a sua evolução espiritual. O benfeitor coloca aqui de uma forma tão bonita que o livro espírita, na verdade, qualquer livro edificante, qualquer livro portador de uma mensagem positiva, né? Seja ele espírita ou não, mas que traga uma mensagem que eleve o teu espírito, que te encaminhe para ideais superiores, é um livro nobre, é um livro que merece ser lido e estudado. Não é? É como se uma lâmpada fosse colocada à nossa frente e iluminasse os caminhos que a gente tem que percorrer na vida. Não é bonito pensar assim, gente? Então, se eu pego um livro espírita, que veio de uma fonte tão irada, médiuns responsáveis, espíritos profundamente comprometidos com a educação moral da humanidade, como eu vou, né, fazer pouco caso daquela mensagem? Ou fazer uma leitura apenas superficial? Apenas para constar, né? Não. Por isso que Allan Kardec, e é aí que eu acho importante trazer para a nossa reflexão da noite, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, não é? Ele traz instruções sábias, muito acessíveis a nós, e nos dão o norte de como podemos obter esse conhecimento, especificamente sobre a doutrina espírita. Na introdução do livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, eu vou ler só um trechinho, gente, que é o item 8º, que está na introdução do livro dos Espíritos, o título do item, Perseverança e Seriedade. E Kardec dizendo assim, acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, gente. Kardec nos falando de 3 condições indispensáveis para a gente estudar e aprender a doutrina espírita. Tem que haver continuidade, regularidade, não é? E recolhimento. Os 3 são inseparáveis. Se a gente quer, de fato, se apropriar do conhecimento espírita, a gente precisa se habituar a todo dia fazer uma leitura reflexiva. Não é uma leitura como a gente lê uma revista ou uma postagem na internet, não. Que seja um item, 2 itens do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou de uma outra obra espírita. Você tem que ler com a intenção de aprender. Ler um trecho, um parágrafo, procurar extrair a ideia central do autor, fazer conexões com conceitos que você já traz, mas também com aquilo que você desconhece naquele exato momento. Fazer aquelas correlações do que está sendo colocado com o que você está vivenciando. É assim que a gente aprende. E não simplesmente passar batido, lendo rapidinho,
para terminar logo o livro. Não é assim que a gente estuda o Espiritismo. Se não entendeu aquele trecho, vamos reler. Não leu, na segunda não conseguiu entender, vamos ler 3, 4, 5, 10 vezes, se for necessário. Mas que ao final dessas leituras, a gente conheça, compreenda do que está falando o autor. Se é uma obra da codificação espírita, que são 5 livros da codificação, que é a base do espiritismo, gente. Não dá para estudar o espiritismo sem ter passado pelo estudo dessas obras. Tem que ler Allan Kardec, gente. O que define o espiritismo é a codificação espírita. Os demais livros espíritas são subsidiários. Irão desdobrar, irão desenvolver os princípios espíritas que estão na codificação espírita. É como se eu, como estudante de medicina, eu iniciasse o estudo da medicina por um livro muito aprofundado, muito especializado sobre ortopedia, mas nada soubesse sobre anatomia, biologia em geral. Eu vou entender, gente, um aspecto especializado de ortopedia se eu não li os temas principais de medicina? Não vou. O mesmo se dá com os livros espíritas. Eu sei que muita gente gosta, aprecia a leitura de romances espíritas, de alguns autores até populares. Não estou invalidando essa leitura, mas ela serve para determinados momentos da nossa vida. Para muitas situações, irão trazer alívio, um certo esclarecimento, vão causar um despertar, mas é apenas no momento transitório da nossa vida. Se a gente quer se aprofundar, se inteirar sobre os conceitos, os princípios que nos regem, precisamos ler as obras da codificação espírita. Temos que ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e a Terra, a Gênese, o Livro dos Médiuns, né? Quando de fato fomos educar a nossa mediunidade, percebem? É uma ordem, é uma sequência, é uma continuidade no estudo da doutrina espírita e de forma regular, como o codificador nos apresenta. E com recolhimento. Recolhimento, gente. Não dá para ler um livro espírita na sala de estar de casa, com a televisão ligada, com o celular tocando toda hora. Não dá para estudar desse jeito. Não vai aprender, gente. Não vai aprender. É necessário o recolhimento. Irmos para o nosso quarto, ou numa sala mais reservada, sem nenhuma interferência externa, e fazer a leitura desse modo, reflexiva, ponderando com aquilo que a gente já sabe, mas trazendo conexão com o que a gente precisa ainda aprender. Aí que está o lado positivo e cativante da leitura, da educação espírita, gente. Irá nos propiciar elevação, uma visão diferente da vida. Por isso que o benfeitor nos fala isso. Temos que ler sem preconceitos, sem uma ideia fechada sobre a vida, cabeça aberta, senão não vai aprender. Vai ficar ainda preso aos seus preconceitos, às suas ideias originais. E estamos aqui para quê? Para evoluir. Sair do estado anterior, de antes, de quando reencarnamos, e voltarmos para a pátria espiritual melhores. Uma condição moral e intelectual mais adiantada. Isso que a gente tem que ler sem prevenções, receptivo, aberto às novas ideias que o livro espírita irá nos oferecer. Ah, mas também tem aquele argumento, né? As pessoas dizem, mas o pessoal me fala para ler Kardec ou o livro do Emmanuel, André Luiz, eu acho tão difícil a leitura, não é? Palavras difíceis, um vocabulário às vezes muito diversificado. Concordo, gente, é um vocabulário mais, não é? Mais apurado, mais requintado,
não é? Existe em nós essa subida de patamar, não é? E não é bom, gente? A gente ler, se habituar a um vocábulo que nós antes não tínhamos, vai agregar conhecimento, essa é a proposta. Não ficarmos mais falando só uma centena de palavras sobre as mesmas coisas, não. Temos que ampliar o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, os argumentos que a gente tem para discutir, para trazer uma opinião, sempre com fundamento. Fundamento, gente. O que muito falta nas redes sociais, onde as pessoas postam, falam, escrevem, mas às vezes sem fundamento. Todos estão dispostos a falar, a escrever, poucas estão dispostas a ouvir. Porque o ouvir exige reflexão, humildade para procurar aprender o que o outro está oferecendo de novo. E o Espiritismo é essa proposta educativa. Educar-se por dentro, gente. Trazer a luz do conhecimento para que a gente seja mais feliz. Não é para que a gente seja erudito, um intelectual, não é isso, gente. Que a gente tenha capacidade maior de discernir, avaliar melhor as nossas escolhas, poder dar melhor direcionamento ao que pretendemos ser, ao que queremos fazer de positivo, de edificante para nós e para as pessoas que dependem de nós. Não podemos mais ficar mergulhados numa zona de ignorância, de desconhecimento, quando o Espiritismo nos oferece tantas luzes, tanto apoio, tanta segurança para a gente se guiar bem. É uma parte importante da nossa caminhada evolutiva e culmina com a grande mensagem do Espírito da Verdade, né, que preside a revelação da doutrina espírita. Numa mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa tão linda recomendação para nós. Espíritas, trago-vos 2 mandamentos. Eis o primeiro, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Olha que lindo, gente. Para nós espíritas, amai-vos e instruí-vos. Né? Que possamos ser seres amorosos na essência, não é? Que nossas atitudes sejam sempre pautadas pelo amor, pela compreensão, pela empatia, pela fraternidade, mas que também esteja aliada com o conhecimento. Conhecimento. Se a gente saber fazer o bem de um modo mais assertivo, eficiente, aproveitando as oportunidades, meios que a vida nos reserva, a gente não vai ser ativo no bem de uma forma mais produtiva? Com certeza seremos. Os espíritos missionários que passam por nós deixam exemplos dessa natureza. São sábios, são ponderados, são inteligentes, além de serem amorosos. A gente precisa aprender com esses bons exemplos desses missionários. Crescer nas 2 asas do Espírito, meus amigos. Então, o convite que faço a todos é esse. Continuem a estudar, a buscar a fonte de conhecimento. E se somos espíritas, busquemos a fonte dos livros espíritas, gente. Faça cada um seu plano de estudo. Vincule-se a um centro espírita para a gente aprender junto a outras pessoas com necessidades também semelhantes. Vincule-se a uma página no Facebook. Presencialmente, participe das reuniões, dos grupos de estudo, mas, sobretudo, também continue o seu aprendizado em casa, no recolhimento do seu lar, para que você lá, com seus botões, junto com o apoio, assistência dos bondosos espíritas, através do canal da inspiração, possamos receber todo o conhecimento, todos os conceitos, princípios que nos fogem, que nos escapam da compreensão. Ajuda nunca nos falta.
Precisamos só dar um pouquinho mais de atenção, de esforço, perseverança a essa necessidade de estudar, de se instruir, para sermos bons espíritas, bons cristãos, seres humanos melhores, sempre. Tudo bem, meus amigos? Acho que esse tema valeria ficar aqui falando muito mais tempo, mas em linhas gerais, acho que a mensagem que eu gostaria de transmitir é essa. Precisamos aprender sempre. Não se limitar ao que já soube, o que aprendeu, ao que leu. Aprenda sempre mais. O saber não ocupa espaço. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço a todos. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Excelente palestra. Vamos então dar continuidade ao nosso evangelho de hoje, com as vibrações que nós pedimos a todos vocês, que mentalizem o nosso Mestre Jesus, depositem as suas vibrações nas mãos dele, e ele, através das correntes, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, irá dirigir da melhor maneira possível essas nossas vibrações àqueles que mais necessitam, àqueles que mais precisam de ajuda. Então vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que os refugiados possam encontrar um abrigo, um caminho para seguirem a outros países, a outros locais que os recebam e possam trazer a eles um caminho, uma esperança nova de vida para que possam, então, prosseguir na sua jornada terrena. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos gerentes, que os nossos governantes, que os nossos agentes de comando possam se encontrar através do diálogo, se encontrar através das negociações, para que nós possamos eliminar a corrupção do nosso país e que nós possamos permitir que o país possa progredir, que o país possa crescer para podermos ter novamente o nosso Brasil com bastante educação, bastante saúde e bastante alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, dos seus crimes, possam encontrar um caminho novo e possam seguir um caminho de evangelho para voltarem novamente à sociedade. Nós vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as nossas vibrações, o nosso carinho, possam atendê-los através das correntes médicas do plano espiritual que trabalham conosco, que eles possam atender a todos os doentes, curando aqueles que assim forem permitidos e aliviando e amenizando as dores daqueles dos quais as doenças não forem permitidas. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Vamos vibrar pelos asilos e vamos vibrar por todos aqueles que precisam de ajuda, que estão nas ruas, moradores de rua, pessoas deficientes, possam todos eles receber, através do teu evangelho, Mestre Jesus, a luz necessária para seguirem em frente, seguirem um novo caminho e se levantarem para a vida terrena e cumprirem os seus karmas com dignidade. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todo e qualquer irmão que necessite de ajuda, que esteja pronto a se arrepender dos seus males praticados, reconhecer aquilo que tem feito, que fizeram de errado e possam seguir em frente a uma colônia para a restauração dos seus perispíritos e do seu espírito. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Enfim, Mestre Jesus, que o teu evangelho, que as tuas palavras sirvam de guia para esses irmãos
que eles possam seguir em frente no novo caminhamento que a tua luz indicará. Vibremos por todos aqueles, todos os lares em desarmonia, que o teu abençoado manto sagrado possa estar em cada um desses lares onde existe uma desarmonia e que este manto possa trazer a calma, a paz a todos aqueles que ali residem. Nós vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões possam parar de brigar, de disputar e sim entender que apenas a caridade e o amor será a salvação de todos nós. Nós vamos vibrar também por todos os componentes das equipes médicas, enfermeiros, auxiliar de enfermagem e outros que trabalham nos hospitais, nos pronto-socorros, a receber os doentes de Covid. Que eles possam ter uma sustentação extra, Mestre Jesus, uma proteção orgânica para rechaçarem o Covid e seguirem em frente nesta batalha, nesse trabalho tão difícil. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos, que eles recebam as bênçãos de Jesus, fortalecimento, amparo, saúde, para seguirem em frente. Vamos vibrar, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca invada o nosso lar. E que em cada cômodo do nosso lar nós vamos mentalizando e vamos acompanhando que essa luz branca vai esterilizando todas as paredes, todos os cantos, todos os pisos, todos os tetos, para que tudo fique esterilizado, fique limpo, que todos os miasmas que possam existir dentro da nossa casa sejam eliminados, sejam desfeitos, que irmãozinhos que porventura estejam em nossos lares sejam encaminhados, esclarecidos para uma nova cidade, uma nova casa de saúde no mundo espiritual. Vamos pedir também, finalmente, queridos irmãos, por nós mesmos, que nós possamos receber, neste momento, cristais, em forma de cristais azuis e brancos, as suas bênçãos, a envolver-nos da cabeça até os pés, para trazer-nos a paz, trazer-nos o equilíbrio, trazer a nossa energia. E vamos pedir também, Mestre Jesus, pelos nossos cobradores, pelos nossos inimigos, irmãos que desafetam os nossos. Nós pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos de errado. Pedimos perdão por termos machucados, por termos atingido, por termos errado com vocês. Pedimos ao Mestre Jesus que interceda por nós junto a esses irmãos, levando o nosso pedido de perdão e as nossas vibrações positivas e amorosas e calorosas. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas que se encontram sobre as nossas mesas. Normalmente a gente pede para que cada um de vocês deixe um copo de água para cada um, ou uma jarra para ser dividida no fim do trabalho. Então, nós estamos pedindo ao plano espiritual para que fluidifiquem estas águas neste momento, para que esses medicamentos, essas terapias possam ser aplicadas a cada um de nós. Vamos agora, então, fazer as vibrações específicas. Então, vamos começar por Marlene Moriani Delgado e Rita Soares Pereira, as duas com Alzheimer. Receba as bênçãos de Jesus, a cura e a ajuda dos terapeutas do mundo espiritual para amenizar esse sofrimento que elas têm e dar força aos seus cuidadores para que possam estar com elas. Vamos vibrar pelos casos de AVC, Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Petri, Nelson Camargo Melo. Que os três irmãos possam receber a visita dos neurologistas do espaço, para que fiquem o menor de efeitos secundários de sequelas, se assim for permitido pelo Pai, que eles possam se recuperar e seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar pelos casos de câncer, Valdemar Dalcio, Sérgio Ferreira da Silva, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo,
Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva, Karina Costa Mucivuna. Paramos em Rosailda Guedes da Silva. Vamos pedir a Jesus e aos médicos ortopedistas que ajudem. Vamos pedir também por Irene Costa Gomes, vamos incluí-la também neste tratamento. Que todos esses irmãos possam receber bênçãos de Jesus, possam receber harmonização para que sejam tratados com muito amor e com muito carinho. Que os oncologistas do mundo espiritual possam visitá-los e trazer-lhes a cura. Vamos agora aos casos de ortopedia. Karina Costa Mucivuna, Elka Capão Silva, Shirley Sabino Pécora, Viviane Evangelista, Vera Domingues, Patrícia Amélia Molina, Erci Laza, Vinícius Anastácio Dalcin e Irene Costa Gomes. Todos esses casos necessários de atendimento de ortopedistas para repor cartilagens, para ajudar na cura de cada um desses irmãos que tem os seus problemas ortopédicos. Vamos agora cuidar dos casos de Covid. Alba Lúcia da Conceição Santos, Lucas Cortes, Moacir Manabo Sugahara, Daniela Ferreira Murila, Júlio César Farias, Abel Galindo, Lindalva Oliveira, Arlindo Pereira dos Prazeres, Eliete Pereira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Ricardo Eli Baldino, Ivanilde Vanceta Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, André Rodrigues Crescente, Serafim Vincenzo Crescente, Danilo Novello, Matilde Miyamoto, Kleber Aparecido dos Santos. Todos esses casos são casos de Covid que possam eles receber a visita dos pneumologistas do espaço para ajudá-los na recuperação dos seus pulmões, dos seus aparelhos respiratórios e que eles possam voltar com sucesso para as suas casas, para os seus parentes. Vamos lembrar agora pelos casos de depressão, começando com a Cristina Borges Lopes, Antônio Márcio de Mendonça do Carmo, Denise Borges Lopes Sena, Sueli Ferreira, José Gonçalves Neto, todos os casos de depressão que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, que eles recebam as bênçãos de Jesus, recebam a proteção dos amigos do mundo espiritual, que a corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos possam ajudá-los, retirando de perto deles todos aqueles obsessores que possam ser tratados no mundo espiritual. Nós vamos vibrar pelos casos de Diabetes Alda Coelho Pécora e Cristiane Gonzaga. Que essas duas irmãs recebam as bênçãos de Jesus, equipes médicas a tratá-las, que os seus pâncreas trabalhem e produzam as insulinas necessárias à recuperação dos seus organismos. Vamos vibrar agora pelos casos emocionais. Começando então com Maria Ribeiro Soares Leitão, Camila Soares, Caroline Soares, Márcio Martins, Bruno Soares Martins, Eduardo Soares Martins, Regina Freire e família, Bárbara Giamusso, Ricardo Giamusso. Continuando, Cibele Amaral dos Santos, Felipe Aranha Campos Souza, Clara Giamusso, Pedro Amaral Santos, Cibele Martins Amaral, Paulo Pires Alvarenga, Anderson Charles Nascimento, Vitória Pécora, Luiz Francisco Pécora,
Mandelita Ferreira da Silva Melo, César Costa Gomes, Giovana Nakamura Gomes e Ana Paula Domingues. Voltamos para Silvia Melo, Bruno Colombo, Laura Rico Colombo, Otto Rico Colombo, Abigail Rapado Colombo, Gilberto Cristóvão Colombo, Antônio Cláudio Santos Lopes, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalladea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silvestre da Silva, Isabela Amaral Pedro, Luiz Carlos de Souza, Reinaldo Neto. Todos esses casos são casos de emocional, casos de difíceis tratamentos. Vamos pedir as bênçãos de Jesus, as bênçãos dos amigos do mundo espiritual, os tratamentos dos franciscanos, dos samaritanos, ajudando a todos esses irmãos que recebam em seus lares a visita desses terapeutas para ajudá-los, para socorrê-los. Vamos vibrar agora pelos casos de saúde. Vamos começar aqui por Roseli Gonçalves Campana Martins, Eduardo Henrique Prado dos Santos, Caterine Giamusso, Thelma Carlete de Moraes, Maria Nazaré Silva Queiroz, Maurício Oliveira, Marcelo Giordano, André Esteves Giordano, Evanils Larossa, Igor Gustavo Ferreira, Maria Clara Sampaio, Clau Carboni, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Vera Cristina Machado de Paulo, Sheila Ortega, Denis Ortega, Érica Siemens, Maria Tereza Prodomo, Maria da Conceição Prodomo, Márcio Amaral Rodrigues, Sandra Camacho, Aurora Marques Veraldi, Sebastião Pereira, Luiz Armando de Freitas Ferreira, Luiz Gregório Neto. Que todos esses casos recebam as bênçãos de Jesus, o tratamento, tudo aquilo que necessitem das correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, para a recuperação, para a cura dos seus problemas de saúde. Vamos vibrar também pelos desencarnados suicidas primeiro, Maria Tereza Ferrares Mano, Antônio Lugal do Carmo, Mariana dos Santos Polizelli e Eduardo Antônio Pereira, todos os casos de suicídio, que as caravanas socorristas possam ajudá-los, que as irmãs Maria de Nazaré possam encaminhá-los ao Hospital Maria de Nazaré para serem cuidados, para serem ajudados. Vibremos pelos desencarnados, Janeleide de Souza, Regiane Vitória Machado, Glória Santos Zácaro, Antônio Pacheco Lopes, Regina Célia Borges Lopes, Álvaro Marinho Domingues, Aparecida Eliana Passarelli, Yoshi Miyamoto, Tiago Soares Cardoso Neto, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capão, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Aramelo, Roberto Carlos Pereira, Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, João Ferreira Gomes, Silvana Santos, Eliette Pereira, Uriel José Soares, Sandra Lia Rodrigues Crescente, Camila Gutierrez, Alzira Oliveira de Araújo, Cândido Ortega Lopes, Carmen Fernandes Mendes, Mário Henrique Prodomo, Araci Huertas Binhola, Josefa Carneiro, Osório Vieira Borges e Roberto Moutinho. Todos eles recebam bênçãos de Jesus, tratamento, harmonização, que as correntes do mundo espiritual possam ajudá-los, resgatá-los, levá-los às colônias
no plano espiritual, casa de saúde, para serem tratados, para receber amor e carinho. E assim, queridos irmãos, nós vamos encerrando o evangelho de hoje, agradecendo a companhia de todos, a presença de todos, e principalmente do nosso querido Carlos Eduardo, que esteve conosco a nos trazer a palestra maravilhosa. E nós vamos, então, em nome de Jesus, dos Espíritos amigos, agradecer por tudo que tivemos na noite de hoje, pelas bênçãos, pela proteção, pelo carinho, e que possamos seguir em frente na nossa jornada sob as suas bênçãos, Mestre Jesus. Um excelente final de semana a todos. Domingo nós estaremos de volta com todo carinho, com todo amor, para reencontrar vocês no nosso Evangelho. Carlos Eduardo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Também desejo uma boa semana a todos. Bons pensamentos, boas leituras e boas reflexões. É isso. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Carlos Eduardo. Que é isso. Até mais.